lá, meus amores, hoje, dia 15 de julho, nós iremos realizar a correção da avaliação de história, tá? Então, bastante atenção aí para tirar as dúvidas, tá bom, gente? Vamos lá. A primeira questão diz assim, ó. Aprendemos que os primeiros grupos humanos viviam organizados em pequenos grupos e que esses povos apresentavam características como... Vamos lá. Primeiro tópico, produziam várias pinturas, eram nômades, criavam ferramentas e utensílios, eram caçadores e coletores? Verdade, correto, tá? Essa é a correta. Vamos ver os outros tópicos e ver por que eles não estão corretos. Vamos lá. Segundo tópico, eram nômades, compravam ferramentas e utensílios? Sim, eles eram nômades, mas eles não compravam ferramentas e utensílios, né? Nessa época, produziam várias pinturas como obras de arte? Não. Eles faziam, sim, pinturas nas cavernas, né? Mas obras de artes não, né, gente? Não como a gente vê hoje, né? No terceiro tópico, produziam várias pinturas, correto. Eram imigrantes, eram nômades, né, gente? E trabalhavam nas fazendas como caçadores e coletores? É errado, não tinha nem fazenda nessa época, né? Último tópico, eram refugiados, compravam ferramentas e utensílios, produziam várias pinturas como obra de arte? Totalmente errado, né? Eles não eram refugiados, né? Eles eram nômades, compravam ferramentas e utensílios? Não tinha nem loja nesse tempo, né? Produziam várias pinturas como obra de arte? Também não, tá? Então, primeiro tópico é o correto. Segunda questão. Sobre a domesticação do fogo, marque a alternativa correta. Vamos lá, primeiro tópico. A domesticação do fogo foi considerado um marco histórico, pois os homens inventaram o fogo e utilizaram-o para diversas atividades? Gente, até que poderia... A questão está toda certa, mas tem uma palavrinha aí que fez com que essa questão ficasse errada, né? Quando diz que eles inventaram o fogo. Eles não inventaram o fogo, né? Eles descobriram o fogo, certo? Segundo tópico. A domesticação do fogo foi considerado um marco histórico, porque os homens passaram a dominar parte da natureza, usando-o para diversas atividades como espantar animais ferozes, assar, cozinhar alimentos, aquecer-se do frio, etc. Correta a questão, tá? Toda correta. Terceiro tópico. A domesticação do fogo foi considerada uma descoberta sem grande relevância, pois o homem não precisava do fogo para quase nada. É errado, né, gente? Foi um marco histórico de grande relevância, sim, né? E os homens, sim, precisavam do fogo para muita coisa, né? Último tópico. A domesticação do fogo foi uma prática utilizada desde sempre pelos primeiros grupos humanos e seus ancestrais. Não foi desde sempre, né? Foi desde quando, assim que eles descobriram o fogo, né? Não foi desde sempre. Eles, se fosse desde sempre, né? Não precisariam ter descoberto o fogo, já nasceriam usando fogo, né? Então, essa tá errada, tá, gente? Terceira questão. O território brasileiro começou a ser ocupado há milhares de anos e nele vários povos se desenvolveram, cada um com características e modo de vida próprios. Estudamos alguns dos povos que foram os primeiros habitantes do território brasileiro. São eles: povos de tradição umbu, povo da ilha de Marajó e o povo de Terra Santa. Gente, a gente estudou os povos de tradição umbu, correto? Povo da ilha de Marajó, não, né? E povo povo de Terra Santa? Também não, né? Então, vamos para o segundo tópico. Sambaquis, a gente estudou. Povo de Terra Santa, não. Povos de tradição africana, também não. Terceiro tópico. Povo de Lagoa Santa, correto. Povos dos sambaquis, correto. E povo de tradição umbu, correto. Esses três povos aí, aliás, esses três povos a gente estudou. Vamos para o último tópico. Povos dos sambaquis a gente estudou. Povo de terra das palmeiras, não. E povo de tradição africana, não. Então, terceiro tópico, tá, gente? Correto. Quarta questão. Nas margens
de um rio localizado no continente africano foram fundamentais para a sobrevivência desse povo, que vivia cercado pelo deserto do Saara. Esse rio se chama Rio Nilo, tá? Rio Tigre a gente não estudou, nem esses outros, nem o Rio Sena, nem o Eufrates, tá? Quinta questão. As primeiras comunidades de agricultores se instalaram em regiões próximas às margens de grandes rios, que, no decorrer do tempo, se tornaram fundamentais para a criação das primeiras cidades da história da humanidade. Essas regiões foram, vamos lá, primeiro tópico, região da Mesopotâmia, do Egito, do Caribe da França. A gente viu a região da Mesopotâmia e do Egito, mas não do Caribe da França, então isso está errado. Então vamos para o segundo tópico. Região da Mesopotâmia, ok, do Egito, ok, da China, ok, da Turquia, não, errado. Terceiro tópico, região da Mesopotâmia, ok, da Grécia, não, do Caribe também não, da Índia sim, mas a Grécia e o Caribe não, tá? Então, errada também. Vamos no último tópico agora. Região da Mesopotâmia, ok, do Egito, ok, da Índia, ok, e da China. Então, essa é a resposta correta, o último tópico. Sexta questão. A partir de 1530, a agricultura começou a ser praticada pelos portugueses no território brasileiro. Com base na imagem abaixo e nas informações prévias, responda que tipo de plantio eles iniciaram e em que áreas esse plantio foi realizado. Então, tá aí a imagem, né? Funcionamento de um engenho. Então, vamos no primeiro tópico. O plantio de café em áreas do litoral, principalmente no sul e no sudeste? Não. Segundo tópico, o plantio de cana-de-açúcar em áreas do litoral, principalmente no nordeste e no sudeste? Correto, né? Plantio de cana-de-açúcar, tá? No litoral, principalmente no nordeste e no sudeste. Correto. Terceiro tópico, o plantio de café em áreas da Caatinga, principalmente no norte e no sudeste? Não, né? O plantio aí é cana-de-açúcar e aconteceu principalmente no litoral nordeste e sudeste, tá? Então tá errado. E o último tópico, o plantio de cana-de-açúcar em áreas de cerrado, principalmente no nordeste. É errado, tá bom? Então, o segundo tópico é a resposta correta na sexta questão. Sétima questão agora, gente. Antes cultivado apenas em roças, há mais de 200 anos o café passou a ser plantado em grandes fazendas. De acordo com o que estudamos, o cultivo desse produto se desenvolveu principalmente nos estados da região, vamos lá, primeiro tópico, nos estados da região norte, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins, principalmente. Não, né, gente? Segundo tópico, nos estados da região nordeste, Ceará, Maranhão, Paraíba e Pernambuco, principalmente. Não, gente. A gente viu aí que o cultivo desse produto se desenvolveu principalmente nos estados da região sudeste. Vamos lá, o terceiro tópico. No estado da região sul, já está errado, né? Vamos lá, Paraná, Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente não. E o último tópico, nos estados da região sudeste, ó, essa já está certa. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, principalmente. Essa é a resposta correta, o último tópico da sétima questão. A oitava questão, conhecemos e aprendemos sobre as etapas da produção de café realizadas antigamente. Com base nas imagens, indique essas etapas respectivamente. Então, vamos lá. Tá aí a imagem. Primeiro tópico, colheita. Tá certo. Segundo tópico, secagem. Não, o segundo tópico aí é limpeza, né, gente? Vamos ver o outro. Terceiro tópico, ensacamento. Não. Terceiro aí é a secagem, né? E a última imagem, limpeza. Não. A última imagem é ensacamento. Não, está errado. Segundo tópico, limpeza. Não, já está errado. Catação. Não, a gente estudou catação lá em ciência, né? Uma outra maneira aí de fazer a separação, né? De alguns, como é que eu posso dizer? De alguma coisa, né? Então, vamos lá.
Secagem e ensacamento. Secagem e ensacamento tá certo, mas esses 2 primeiros está errado, tá? Então vamos para a terceira. Colheita, ok. Limpeza, ok. Secagem, ok. E ensacamento, ok. Então essa é a correta. Terceiro tópico é a correta, tá? É a alternativa correta. E o último tópico, catação, errado. Ensacamento, errado. Secagem, errado. Limpeza, errado, né? Aliás, secagem está certa, é a terceira imagem, mas todas as outras estão erradas. Então, terceiro tópico da 8ª questão é o correto, tá? Então, nós vamos ficar por aqui na correção da avaliação de história, tá? Um beijo!